Oi, gente. Então, agora na parte 4 e última parte da nossa história sobre evolução e processo evolutivo, a gente vai falar sobre a seleção natural, que é o cerne, o centro da ideia evolutiva de Darwin e Wallace. Vou compartilhar a tela, como sempre. A seleção natural foi, então, a junção de toda a experiência que Darwin possuía em relação, e Wallace também possuía em relação às espécies, a variação, as diferenças e as partes iguais das espécies distribuídas ao longo do planeta, e a junção das ideias de Malthus, o qual determinava que a população humana jamais chegaria a um determinado número de pessoas, porque haveria um processo, uma pressão da natureza por conta da falta de alimentos. Essa pressão limitaria a quantidade de pessoas que conseguem sobreviver. Muito bem. Imagine o seguinte: temos no planeta diferentes hábitats, diferentes climas, diferentes regiões, diferentes temperaturas, quantidade de chuva. Veja, tem local com frio, muita neve, tem local úmido, quente, como as matas. Temos as florestas, né, amazônicas, tropicais. Temos locais secos, praticamente sem água, mas muito frio. Temos desertos, então, frios. Temos desertos quentes, como o deserto do Saara. Um deserto frio, por exemplo, é o deserto do Atacama, no Chile. Temos locais com muita chuva e vento. Temos microlocais como debaixo de uma folha ou dentro de uma flor. Temos locais onde existem predadores. Existem locais aquáticos frios, aquáticos quentes. Existem espécies que são parasitas, locais com parasitas. Existem locais com muitos outros animais, muita competição por alguma coisa. Enfim, temos no planeta muitos e infinitos condições ambientais, condições da natureza impostas sobre os indivíduos, impostas sobre as espécies. Mas, como eu disse, a seleção natural defende a ideia de que somente os indivíduos mais aptos vão sobreviver. Os menos aptos vão morrer. Imagine num local, veja só, uma espécie muito parecida com uma galinha, e essa mesma espécie tem um indivíduo muito estranho. Ele nasceu junto com alguns outros, só eles e uns outros eram muito estranhos, não pareciam nada com galinhas. Eles tinham um bico longo, com papo no bico, conseguia armazenar alimento e, enfim, ele era muito parecido com um pelicano. Todas as características de um pelicano, mas todo o resto da população era parecido com uma galinha. E eles viviam ciscando, e esses que pareciam pelicanos eram desajeitados e mal conseguiam sobreviver ali, estavam no limite da sobrevivência, da adaptação daquele ambiente. Só aconteceu o seguinte: em um determinado momento, o planeta que eles viviam mudou completamente. A região com a qual eles viviam mudou completamente. Toda aquela região que era pasto virou água do mar. Aconteceu uma explosão um rompimento de uma montanha que sustentava a água do mar ali, suportava como se fosse uma represa, e explodiu. A água do mar invadiu e tomou conta de toda aquela região em que aquelas galinhas viviam. E o que aconteceu? Rapidamente, essas galinhas fogaram, tentaram sobreviver ali de alguma forma, mas não passou 3 dias, todas estavam mortas. Sobreviveram somente aqueles estranhos que mal sobreviviam antigamente, quando era tudo chão, e que eram menosprezados, que eram ignorados ali pelas outras espécies, pelos outros indivíduos. Mas quando todo o ambiente mudou, somente aqueles indivíduos estranhos que pareciam com pelicanos sobreviveram, porque eles tinham penas impermeáveis, não deixava a água do mar molhar as suas penas, então eles conseguiam, mesmo depois de cair na água, levantar voo.
Eles tinham um papo adaptados a pegar peixes, coisas que antes eram difíceis para ficar bicando e ciscando no solo. Agora, como o ambiente mudou, ele estava muito mais adaptado. E aqueles que não estavam adaptados, que pareciam com galinhas, morreram. E é isso que acontece. Não é o mais forte, o mais bonito, o mais ágil que vai sobreviver. Vai ser o mais apto. Aquele que se adaptou àquela mudança, àquele habitat, àquela região. É isso que a seleção natural defende. A seleção natural vai excluir, vai ser a exclusão daqueles indivíduos que não estão adaptados àquele determinado habitat. Então, esses que sobreviveram reproduziram entre si e geraram filhotes parecidos com eles, e agora a população mudou, deixou de ser aquela população que era composta praticamente por galinhas. Agora a população era composta somente por pelicanos. E esses pelicanos continuavam reproduzindo, porque eles estavam completamente adaptados àquela nova situação. Veja um outro exemplo. Temos ali um grupo de ratos, todos da mesma espécie. Mas alguns ratos são negros e outros ratos são marrons amarelados. Eles vivem sobrevivendo, pegando pequenos grãozinhos que estão no chão, e ali eles viviam felizes, tranquilos, e a população crescia e aleatoriamente nasciam os amarelos, nasciam os escuros. Tudo bem, tudo igual. Até que chegou, por algum motivo, um imigrante. Ele era uma ave de rapina e a sua alimentação era composta basicamente por pequenos mamíferos, entre eles esses ratinhos. O que aconteceu? Esses ratos começaram a ser mortos pelas aves, que predavam eles. E com o tempo, foi tendo uma ligeira e uma interessante mudança nessa população. Antes, que era de forma igual, ou até mais raro, na verdade, os ratinhos pretos, que eram exceções, a maioria eram marrons amarelados, agora eles já se tornaram maioria, porque a águia, essa ave de rapina, conseguia enxergar muito mais claramente esses marrons amarelados. Ou seja, os escuros, os pretos, ratinhos pretos, estavam camuflados. Portanto, eles estavam melhores adaptados àquela nova situação que aconteceu. Com o tempo, a chance dos ratinhos pretos reproduzirem era muito maior do que os ratinhos brancos. E a sua população foi mudando de padrão. Agora, existiam muito mais ratinhos pretos do que os brancos, como eu já disse, porque os brancos estavam menos adaptados àquela pressão natural. Isso é a seleção natural. O ambiente estava selecionando aqueles mais aptos. E quem que eram os mais aptos? Neste contexto, eram os que escondiam com mais facilidade dos gaviões, das aves de rapina. Beleza? Esta é a lógica da seleção natural. Fechando, então, a seleção natural é uma pressão do meio que vai excluir aqueles indivíduos que não estão adaptados. E aí, somente os adaptados sobreviverão, gerarão novos filhos, irá conseguir gerar novos filhos, e esses filhos que herdam as características dos pais, e assim sucede-se e vira um novo padrão para aquela espécie. Beleza? Tranquilo? Tiverem dúvidas sobre o que é seleção natural, postem aí. Feito isso, Wallace e Darwin substituíram a teoria do Lamarck, e a seleção natural do Darwin e Wallace é hoje a vigente, que explica por que as espécies mudam. Bem, só que eles não tinham como explicar o porquê que essas características passam de pai para filho. Eles não tinham a tecnologia e nem tinham um conhecimento científico para tal. Foi aí que gerou uma nova teoria, a teoria sintética da evolução, na qual junta-se os conhecimentos sobre hereditariedade de Mendel, de DNA, no qual nós sabemos que nós temos dentro de nossas células características genéticas que lá nas células reprodutoras, nos gametas masculinos e femininos,
transmitem essa informação do nosso DNA para o nosso filho. Por isso que no exame de DNA a gente consegue ver quem é pai e quem é filho, porque existe parte da característica do pai e parte da característica da mãe. E é isso que eles antes não sabiam, na época do Darwin e Wallace, e que, com o conhecimento de hoje, tornou-se e gerou a teoria sintética da evolução, que é a teoria do Darwin e Wallace junto com a teoria da genética. E nisso nós temos uma explicação bem específica e muito bem trabalhada sobre como funciona a mudança ao longo do tempo dos indivíduos, das espécies e de todos os outros organismos. Tá? E existem... Como que as variações ocorrem? Por exemplo, como que existia um ratinho amarelo e um ratinho preto? Antes também eles não sabiam como que acontecia isso. Mas a teoria moderna da evolução, teoria sintética de evolução, explica isso. Sabe-se que hoje existem mutações, que são variações do nosso DNA, no nosso código genético, que geram novas características e que aumenta a variabilidade genética. Variabilidade genética é a diferença de indivíduos. Por exemplo, eu sou alto e magro, o outro é baixinho, mais gordinho, o outro é forte, mas não é ágil, enfim. Isso é a variabilidade genética. Eu tenho cabelo crespo, o outro tem o cabelo loiro. Isso tem todas as espécies, existem essas pequenas variações. E essas pequenas variações é que permitem que, ao existir uma mudança de ambiente, uma variação ambiental, somente aqueles naqueles que nasceram com características e mutações diferentes, somente aqueles que possuem as mutações específicas que vão sobreviver àquelas novas mudanças ambientais, ok? E é assim que eu volto lá no início daqueles bicos e formatos de aves. Por quê? Uma ave ocupa um local, um nicho, que possui somente sementes duras. Então, aqueles que têm bicos mais fracos não vão sobreviver, somente vão sobreviver aqueles que tiveram a mutação de ter um bico mais longo e resistente, por exemplo. E assim, todas as características vão se adaptando mediante a pressão natural que são exercidas sobre eles. Ok? Então, com isso, a gente finaliza nossas aulas sobre evolução. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. De dúvidas, eu estou aqui para explicar, para ajudar. Mandem então por WhatsApp, como eu já disse, por e-mail, ou Google Class, ou mesmo aqui nos comentários. Tá bom? Vai ser um prazer respondê-los e explicar e ajudá-los da melhor forma possível. Um grande abraço e até a próxima.